Prosseguimos então com o programa Manancial desta semana, com muita alegria, falando sobre dois aspectos bíblicos sobre fortaleza. Dois aspectos bíblicos sobre fortaleza. Eu estava falando no final do bloco anterior que Deus tem prazer em cuidar dos seus filhos e Ele deseja que nós trilhemos os caminhos que Ele nos propõe por meio da palavra. É importante ouvirmos a palavra, é importante recebermos a palavra. Recebemos a palavra de bom grado, ouvir a palavra com alegria, com prazer. E esta preocupação de Deus é porque Ele olha para mim, olha para você, que é o seu povo, somos ovelhas do rebanho do Senhor. Ele olha para nós e nos vê como pessoas de grande valor, nos vê pessoas de grande valor. Veja o que a palavra de Deus nos fala sobre este pensamento de Deus a nosso respeito. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, o verso de número 17, o seu povo é de grande valor para Deus. O seu povo é de grande valor para Ele. Malaquias 3,17, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, naquele dia serão para mim joias. Veja como Deus olha para as pessoas que buscam a sua presença, que invocam o seu santo nome. Olha agora no Novo Testamento, as palavras do apóstolo Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, verso 14, ele diz assim, o qual se deu a si mesmo, Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar e preparar para si um povo seu especial. Olha o que a terminologia, as expressões que são atribuídas aos cristãos, às pessoas que buscam a Deus, que estão em Deus. Purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Especial, zeloso de boas obras. Esta é a marca, esta é a identificação de todo aquele que está abrigado em Deus. Se a Bíblia nos mostra este caminho que nós, povo de Deus, somos um povo especial, zeloso de boas obras. Se a Bíblia nos mostra que Deus nos diz que somos para Ele como que joias, é evidente, de forma muito evidente, que Deus valoriza as nossas vidas. Deus valoriza o seu povo reconhecendo ser pessoas ou um povo de grande valor. Se nós, na qualidade de povo de Deus, somos de grande valor, então é evidente, meu amado telespectador, é evidente que de forma muito estratégica, estou aqui fazendo agora uma linguagem figurada, é evidente que de forma muito estratégica Deus vai levantar ao nosso redor, ou melhor, Deus vai estar ao nosso redor sendo a nossa fortaleza, protetora, guardadora. O ser humano é tão precioso para Deus, os homens, de forma geral, é tão importante para Deus, que Deus entregou Jesus Cristo, o seu único Filho, não é? O unigênito Filho de Deus, como Cordeiro de Deus, para ser sacrificado ali na cruz do Calvário, em cerca de 2000 e poucos anos atrás. Se isto foi feito, se isto ocorreu, se Deus tomou tal atitude e teve tal iniciativa, não é? E se houve a concordância de Jesus, o Filho unigênito, para assumir a forma de homem, se humilhar e morrer, foi obediente até a morte e morte de cruz. Se houve também concordância por parte do Espírito Santo para vir hoje atuar na vida dos homens, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, como que todo este empenho, todo este projeto eterno, extraordinário, grandioso e excelente de Deus
né? Como que Deus não vai nos olhar com grande valor se Ele se empenha de tal maneira, se aplica de tal maneira para resgatar o homem, para soerguer o homem na sua presença, para restaurar o homem e, sobretudo, meu amado telespectador, para salvar o homem, trazendo a este vida e vida em abundância. Se todo este empenho ocorreu, se houve a aplicação de forma irrestrita por parte da Trindade, no sentido de estabelecer efetivamente este projeto eterno de salvação, é porque a minha vida tem grande valor, a tua vida tem grande valor, a vida de todos os homens, de todos os seres humanos, é de grande valor para Deus. E neste caso, Deus está empenhado em que seja a fortaleza da tua vida, da minha vida e das nossas vidas. Mas para que isso realmente a gente possa desfrutar, veja o que diz Jesus aqui, né, no seu cuidado para com as suas ovelhas. Eu preciso me certificar de que sou ovelha de Jesus. João capítulo 10, versos 28 e 29, veja o que diz a Bíblia. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Está falando aqui de uma fortaleza. Nós estamos no cuidado do Senhor permanentemente. Verso 29, meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode ou ninguém poderá arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, aqueles que são ovelhas de Cristo, aqueles que estão abrigados em Deus, estão em todo o tempo sob o cuidado, sob a ação protetora de Deus permanentemente. Meu Pai que as me deu, verso 29, é maior do que todos. O que ou quem poderia ser mais poderoso, mais forte do que a ação soberana de Deus, o Criador de todas as coisas? E ele afirma, o Senhor Jesus está afirmando, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Olha que coisa extraordinária. Mas para que a gente usufrua desta proteção extraordinária, desta proteção aqui, eu posso usar a seguinte expressão, proteção infalível. Não tem bomba atômica que tenha poder de destruir esta proteção divina. Não existe arma nuclear, não existe recurso no mundo, na esfera natural humana e na esfera espiritual, sobrenatural, que possa confrontar esta ação bendita, extraordinária e poderosa de Deus a favor daqueles que nele se abrigam. Mas veja, Jesus está falando, esta é a condição das ovelhas de Cristo. Jesus está falando da condição daqueles que se abrigam em Deus, daqueles que escolheram, daqueles que decidiram seguir os caminhos propostos pela Bíblia, a palavra eterna de Deus. Se este não é o teu caso, então eu aconselho você, entre pelo caminho da palavra, venha para Cristo Jesus, buscar em Deus esta proteção, esta força protetora para a tua vida. Porque no contexto bíblico, no panorama bíblico divino, cristão, espiritual, nós encontramos outro tipo de fortaleza. Deus é a fortaleza do seu povo. E nós aqui discorremos ao longo do programa, não é até neste momento da programação, já no seu terceiro bloco, sobre o fato de que Deus é a ação protetora em favor do seu povo. Mas nós vamos avançar e falar agora sobre o segundo aspecto que a Bíblia nos apresenta sobre fortaleza. E neste segundo aspecto, a Bíblia nos mostra fortalezas de Satanás, fortalezas do nosso inimigo, porque em termos espirituais, Satanás, espirituais e materiais, ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário. Eu quero falar com você
né, mais detalhadamente, um pouco mais sobre estas fortalezas de Satanás, partindo para o último bloco. Então nós queremos encerrar este bloco e após o intervalo nós voltaremos aqui continuando falando sobre hoje 2 aspectos bíblicos sobre fortaleza. Prosseguimos então com o programa Manancial, nesta oportunidade falando sobre 2 aspectos sobre fortaleza,